João 1:35. No dia seguinte, João estava ali novamente, na companhia de 2 de seus discípulos. Quando ele viu que Jesus estava passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, ou eis aí o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Mateus registra esse mesmo episódio, Marcos também o registra, e Lucas também o registra. E é o ponto em que João o Batista está à beira ou às margens do Jordão, um rio de grande importância para a história daquele povo e daquela comunidade. E eles estão no momento em que Jesus ainda não havia sido manifestado como Messias de Deus, não havia ainda se apresentado como aquele anunciador das boas novas. E João é quem está, conforme a palavra do profeta, endireitando o caminho. É João quem está indo à frente, fazendo o trabalho de anunciação do Messias. E ele é inclusive questionado: é você o Messias? E ele diz: eu não sou o Messias. É você quem tem a mensagem? Ele diz: eu sou um pregador da mensagem, eu não sou a mensagem. E ele está preparando os corações e as mentes para receber a Cristo. É verdade que João já conhecia Jesus, é verdade que João já sabia já do episódio de Jesus aos 12 anos pregando, da consciência que Maria e José tinham, porque ele era também da família, e ele tinha na convivência de primo as informações a respeito da missão de Jesus. Mas ele tem nesse momento, quando ele está às margens do rio batizando, e ele está apresentando no batismo a justiça de Deus. As pessoas chegavam-se a Jesus e começavam a João, e começavam através da pregação de João confessar os seus pecados. Elas eram tão impactadas com a mensagem de João, e eu quero inclusive parar aqui por um minuto quando eu digo que elas eram impactadas pela mensagem de João, porque a mensagem do Evangelho, ela tem esse poder de causar um impacto em quem escuta. Eis uma coisa que a gente deve pensar a respeito da nossa mensagem. O que a nossa mensagem está causando? Impacto é uma palavra muito usada nos nossos círculos pentecostais. Você chega no ambiente, quanto mais pentecostal o ambiente é, e você pergunta: como foi o culto hoje? Forte. Não, forte é Fred que fala. Mas a pessoa diz assim: foi qualquer outra coisa. Eu saí de lá impactado. O pregador diz: hoje vocês sairão daqui impactados. E todos dizem: esse louvor me deixou impactado. A primeira pergunta é: o que é impactado? E aí a gente dá um passo atrás e assim: impactado é quando você está impactado. Você sofre o impacto, você fica impactado. Impacto é uma coisa que não tem como não ser notado. O impacto é uma pancada. Impacto é algo que abala, que amassa, que faz um estrago, que tem um efeito, é algo que vem contra você em direção, em velocidade, em sentido oposto, e se choca com você e provoca ali, por ser um impacto, por ser uma pancada, por ser ali um choque, ele provoca na estrutura alguma coisa. Eu me lembro de um exemplo que Eliseu contou um dia pra gente na escola dominical. E ele disse que é a mesma coisa de alguém chegar aqui na igreja pro culto de domingo, e supor que o Winnie chega com essa camisa alinhadinha, com o cabelo arrumadinho, e diz assim: gente, acabei de ser atropelada ali por um caminhão. Um caminhão acabou de bater em mim e eu estou aqui. Ora, se você não crê em grandes milagres, você vai ter dificuldade em acreditar nisso. Hoje você nem sujou a roupa, você nem arranhou um pouco o rosto, você não teve nada aconteceu com você.
É isso que eu estou tentando dizer aqui. Se a mensagem não causa nada em nós, na nossa estrutura, se ela não nos amassa, se ela não nos quebra em algum lugar, se ela não faz um barulho estrondoso e ensurdecedor em algum lugar. Eu estava de férias em Belo Horizonte, agora no início do ano, gastando os meus 5 dias de férias lá, e estava saindo do estacionamento do shopping, e quando eu estou ali, tem aquelas alças, né, que dão acesso às vias principais. Na hora que eu estou olhando para trás e olhando no espelho, eu ouço um barulho ensurdecedor. E quando eu ouço o barulho, eu percebi que o barulho era no carro que eu estava, porque tinha vindo alguém, tinha batido atrás do carro. Aquilo foi um impacto. Eu estava sem cinto de segurança, não é só para dar um mau exemplo, é porque eu só estava trocando o carro de portão de estacionamento, o que não justifica também, né? O mau exemplo está do mesmo jeito. Mas aí eu fui, bati com a cabeça assim na porta do carro, e aquilo foi um impacto. Aquilo assustou, aquilo gerou alguma coisa, um susto. Aquilo bateu a minha cabeça em algum lugar. Aquilo me fez colocar a atenção exclusivamente naquilo que estava acontecendo. E aí eu pergunto: a palavra do Evangelho tem feito esse barulho em nós? Tem causado essa pancada em nós? Tem feito a gente olhar para ela assustados? É isso, não? Tem que assustar, Camila. O Evangelho, ele faz isso com a gente. A gente se coloca diante do Evangelho, ele nos assusta, ele nos assombra. É isso que João fazia. E João pregava e as pessoas ficavam sim impactadas. E elas vinham confessar os seus pecados, vinham se arrepender dos seus pecados. E nas águas daquele rio ficavam confessando os seus pecados, até que eram batizados por João. E João está ali com 2 dos seus discípulos batizando. E de repente ele vê Jesus vindo. De repente o Espírito Santo vem sobre ele. O Espírito Santo traz um clarão na mente de João. Ele olha e começa a dizer: olha quem está vindo ali. E os discípulos dizem: seu primo. Não, não é meu primo. Olha quem está vindo ali. É o carpinteiro. Não, não é o carpinteiro. Quem está vindo ali, João? É o filho de Maria, sua tia. Não, não é o filho da minha tia. Quem está vindo ali, João? E aí, se João é dos nossos, João já começa a dar uma palminha, um passinho para trás. João já dá uma balançada para o lado. E João já dá uma rodadinha todo arrepiado. E o Espírito Santo está iluminando a mente de João e abrindo os olhos de João. E João está dizendo: prestem atenção, ele está chegando. Quem está vindo, João? Não estamos vendo ninguém diferente. Eu estou vendo o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Quando um judeu ouve falar em cordeiro, ele não pensa no animalzinho bonitinho, coloridinho, na revistinha da escola dominical, como a gente pensa. Ele pensa no animal esquartejado, derramando sangue e gordura sobre um monte de pedras, e uma grelha de madeiras, e o fogo consumindo e a fumaça subindo. Ele pensa em sacrifício. Ele lembra-se dos seus pecados. A mente de quem ouvia naquela época a palavra cordeiro voltava-se para Êxodo capítulo 12, quando eles estavam sendo libertos do Egito, e cada família apresentou ou matou um cordeiro e tirou o sangue dele e passou nas portas, porque viria o anjo da morte para matar os primogênitos, todos os primogênitos do Egito. E Deus havia orientado o povo por meio de Moisés que onde houvesse a marca do sangue do cordeiro, daquele cordeiro, o anjo passaria direto. O anjo não pararia ali. O anjo não entraria naquela casa. Haveria proteção naquela casa. Haveria segurança naquela casa. Haveria tranquilidade naquela casa. E aí o anjo passava direto. Passava, e a ideia de passar por cima, a ideia é que o anjo pulava aquela casa. Daí a palavra Páscoa, passagem, do hebraico, Sabrina, né? E aí eles se recordavam daquilo, e aquilo não ficou lá. Moisés disse: vocês vão fazer isso agora direto, a vida toda.
vocês vão lembrar disso, que mais do que matar um cordeiro para confessar pecados, mais do que imolar cordeiros para apresentar como expiação pelos pecados, agora vocês vão sempre se assentar em reflexão, em consternação, e lembrar que o sangue de um cordeiro salvou a vida da nação, salvou a vida da sua família, salvou o seu filho. Sabe o que eu imagino, César? É o pai olhando para a família dele, e o pai com aquele monte de menino, que eles gostavam do menino, e olhando para o menino mais velho, geralmente o mais apegado com o pai, geralmente o sucessor nos negócios, comumente o que cuidava da mãe na velhice, comumente aquele que dava os primeiros netos e as primeiras noras, comumente aquele que auxiliava na criação dos irmãos, e olhando para aquele garoto e dizendo: quase que eu te perdi, por pouco eu não perdi você. Nós estivemos no centro da ação da morte, da destruição. A morte passou na porta da nossa casa, e era para ela ter levado você, o meu primeiro, a minha primícia, o meu melhor, o primeiro laço do meu coração. Mas por causa do cordeiro, você foi poupado. Por causa de um cordeiro, você está aqui. E eles faziam isso todo o tempo. Agora João está gritando na beira do rio e dizendo: eis aí o cordeiro de Deus. Dá um nó na cabeça daqueles discípulos de João. Por que cordeiro de Deus? Deus vai sacrificar por alguém? Deus pecou? Deus vai mandar um sacrifício agora para nós? Deus vai fazer um sacrifício por nós? Ele está dizendo: aqui está o Cordeiro de Deus. E a declaração de João é que esse Cordeiro de Deus é que tira o pecado do mundo. Queridos, nós estamos hoje comemorando em todo o mundo cristão a Páscoa. Nós não podemos, a Páscoa é a data áurea do nosso calendário, mais do que o Natal. Mais do que o Natal. Porque a Bíblia não relaciona a nossa salvação com o nascimento de Cristo. Ela relaciona a nossa salvação com a morte e ressurreição de Cristo. O diabo já tem feito um bom trabalho em relação ao Natal. O diabo está de parabéns em relação ao Natal. Porque ele já colocou na cabeça de muito crente que não pode celebrar o Natal, que não pode comemorar o Natal, porque o Natal é do diabo, porque o Natal é pagão, porque o Natal é isso. Então ignoramos a chegada do Cristo. Ignoramos a chegada do Cristo. Por quê? Porque a gente não sabe a data que ele nasceu. Então ignore. Ah, porque os pagãos comemoraram ele a um sol e alguma coisa outra. Então não comemore. E nós não podemos permitir que esse trabalho do diabo atinja também a nossa consciência pascual, de que a gente encha o nariz dos nossos filhos de chocolate. Esses dias eu vi uma mãe pedindo socorro a mim, porque ela estava preocupada com o pai, que estava com alguns compromissos financeiros atrasados, mas estava encomendando para o dono da mercearia lá do bairro um bocado de ovo de chocolate para os meninos deles, caríssimo. Ela: pastor, conversa com meu marido, porque só o que ele vai comprar de ovo de Páscoa dá para a gente pôr as contas em dias. Mas isso aí, nessa área não tem como eu entrar não, né? O Cordeiro de Deus está erguido diante de nós.
A consciência cristã, a vida cristã, precisa necessariamente compreender a chegada do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, sacrificado por Deus. É Deus quem oferece um sacrifício pelo mundo. É Deus quem assume a responsabilidade dos meus pecados. É Deus quem assume as responsabilidades do que eu não poderia pagar. E Ele diz, Ele não vai conseguir. Deixa comigo, e eu vou oferecer um sacrifício para Ele. Deus, o Senhor não cria gado. Deus, você não tem rebanho. Deus, você não tem como derramar um sangue, porque você não tem sangue, você é espírito. Deus, o que você vai fazer? Eu vou pegar o meu filho e vou transformá-lo num cordeiro, porque o cordeiro tinha que ser o melhor do rebanho, tinha que ser o mais limpo do rebanho, tinha que ser o mais perfeito do rebanho. Ele não podia ter nenhuma mácula. Ele era consequentemente a unidade mais cara do rebanho. Era um prejuízo financeiro, e deveria ser um prejuízo para que o dono daquele animal sentisse, não é de hoje que a gente tem que sentir no bolso não, né? Ele sentisse que ele estava perdendo algo valioso, sacrificando algo valioso, porque o pecado dele colocava em risco algo também muito precioso, também algo muito valioso. Deus diz, eu também tenho algo muito precioso aqui, eu também tenho algo caro aqui, eu também tenho algo perfeito aqui, eu tenho algo pleno aqui. E Ele envia Jesus Cristo, e Ele mostra na mente de João toda essa história, toda essa verdade. E quando a mente de João se abre, João declara, eis aí o Cordeiro de Deus. A gente precisa pedir a Deus que os nossos olhos se abram para ver Jesus como esse Cordeiro. O que a ação desse Cordeiro pode fazer por nós? A primeira delas é ser o sacrifício eficiente pelos nossos pecados. Nada consegue limpar os seus pecados a não ser o sangue desse Cordeiro. Esse Cordeiro é que tem agora o poder de expiar diante de Deus as nossas culpas. O Cordeiro de Deus, Ele tem o poder de nos libertar dos nossos pecados. Segundo, Ele tem o poder de nos proteger. Assim como o sangue nos umbrais da porta protegia o primogênito da casa, para que o anjo da morte não entrasse e operasse a matança nos lares daqueles que tinham já se encontrado ou encontrado o cordeiro a sacrificar. Hoje, o sangue de Jesus é a garantia que nós temos de estarmos protegidos contra o ataque do mal que vem para matar, que vem para aniquilar, que vem para nos afastar definitivamente de Deus, que vem para nos dar o pagamento do pecado, o salário do pecado, que é a morte. O anjo da morte continua passando em forma de pecado todos os dias, batendo na nossa porta, batendo no nosso coração, assediando a nossa mente, e a gente fica com medo, porque a gente ouve às vezes o som da asa desse anjo da morte, a gente sente o frio na espinha quando ele bate na nossa porta, mas a gente tem que se lembrar que o sangue do Cordeiro está derramado sobre nós. Não é possível nos tocar mais, não é possível nos dominar mais. O sangue do Cordeiro de Deus já está derramado em nosso favor. Eis aí o Cordeiro de Deus, que salva do pecado, que protege do pecado e que traz a paz depois que nós nos entregamos a essa vida ao Cordeiro. Olha o que Isaías diz em 53. Isaías está falando do Cordeiro, e diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, foi ferido pelas nossas iniquidades, e ele recebe o castigo pelo qual nós podemos ter paz. O Cordeiro de Deus é o agente da nossa paz. Um dos grandes problemas do mundo hoje é essa ausência de paz. Nós estamos tão assediados pelo mal, está tão louca essa vida, que sabe o que acontece quando a gente está bem? Você fica assim, gente,
Hoje é sexta-feira. Tá tudo bem, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Vai acontecer alguma coisa, tem certeza? Não pode. Tá muito bom para ser verdade. A gente anda com medo de tudo. Você ora e você começa a ler a Bíblia. Nós estamos vivendo um tempo glorioso. Muita gente não conseguiu ler a Bíblia em 3 meses, mas está continuando a leitura. E continuem mesmo. Não precisa ser em 3 meses, pode ser em 6, em 1 ano, pode ser em 5 anos, mas leia a Bíblia. E esse movimento de oração, muita gente orando. Bela já está lá em Neemias, né, Bela? E aonde? Mara já venceu Neemias, glória a Deus, já está em Esther. E a gente está aí orando, está lendo a Bíblia, e aí de repente o Espírito Santo começa a visitar a gente começa a sentir a presença de Deus, a gente começa a se sentir envolvido com a obra da evangelização. Aí daqui a pouco a gente para e fica assim, peraí, alguma coisa errada, eu não sou crente desse tanto. Você começa a ficar preocupado, que você está crente. Você fica, não, eu não sou esse não. Entende? Você começa a olhar para as pessoas. Assim, aquele irmão me deu o Pai do Senhor 2 vezes já. Querendo alguma coisa, né? E a mãe já fala para a menina, cuidado aquele irmão, viu? Está te dando muita Pai do Senhor. Está com alguma má intenção com você. Quando ainda Pai do Senhor mais para os outros. E já fica preocupado. O pastor me ligou ontem. Está até com medo. Foi isso. Fui visitar um irmão esses dias. Fiquei sabendo que ele estava passando por uma grande dificuldade. E era algo realmente seríssimo. Saí daqui um dia à noite. Comprei 1 quilo de carne. Liguei para ele e falei, tem churrasqueira aí na sua casa? Ele disse, tem. Falei, acende fogo aí que eu estou chegando aí. Faz um suco também, que eu estou levando 1 quilo de carne aí. Esse irmão deu uma dor de barriga nele. E ele falou com a esposa dele, deu merda. Porque o pastor está vindo aí. Eu fui, conversei com ele. Ele, sim, meio ressabiado, mas conversei com ele. Orei quando fui embora. Ele ligou para um outro pastor. Falou, você está sabendo de alguma coisa aí? Eu falei, não, por quê? Porque o pastor esteve aqui. Ficou assustado. A gente não tem paz com nada mais. A pessoa está vendo o pastor, acha que é um fantasma, igual lá com Jesus. E nem estava tão escuro assim à noite. Sabe por quê? Porque esse medo, essa ausência de paz, decorre de pelo menos 2 coisas. Decorre primeiro da culpa não resolvida. Todo mundo que tem culpa fica inquieto. A culpa gera o medo. É igual quando o filho está fazendo coisa errada e o pai chega. O pai sabe. Por quê? Pela cara que o filho faz. E Bela perguntou um dia para Fabiana, mamãe, como que a senhora descobre? E Bela só olhar para essa cara lavada sua. Porque a culpa faz isso. A culpa faz isso. Já viu quando alguém vai falar alguma coisa, fala assim, sinceramente, fulano, a pessoa já se defende. É mentira, viu? Ele nem sabe o que você vai falar. Ela fala, é mentira. É porque a culpa gera o medo. Nós somos culpados. Se nós não entendemos que o sacrifício do Cordeiro de Deus já pagou o nosso pecado, que o diabo não tem esse crédito mais contra nós, que esse sangue é poderoso e que esse Cordeiro é altamente eficiente para limpar a nossa culpa diante de Deus, nós não vivemos em paz, porque a culpa faz a gente achar que uma hora ou outra a gente vai ter que sofrer a pena, a gente vai ter que sofrer o castigo, a gente vai ter que pagar a sentença, a gente vai ter que executar essa pena. Mas aí ele está dizendo, esse castigo já estava sobre Jesus, para que você pudesse viver em paz. Por isso que a Bíblia diz para você resistir o diabo. É por isso que muita gente vive uma vida como crente, vive uma vida na igreja, já depois de batizado, e toda vez que o diabo aparece, ele abaixa a cabeça. A Bíblia diz, nada, Jesus já foi castigado para você poder encarar o diabo, resistir o diabo e fazer ele fugir. Você não deve nada mais para Deus, porque o Cordeiro já pagou. Você não deve para o diabo, porque ele não tem crédito de nada diante de ninguém. O Cordeiro de Deus já pagou a sentença. Vive em paz.
É igual quando você tira a carteira, você fica doido para cair na blitz. Para eu aí. Você desce os vidros, passa devagar, aumenta o som, só para o cara te parar. Porque você está em paz, só para você tirar a carteira. Só não pode fazer igual um pastor amigo nosso. Parou e a carteira estava vencida há 4 meses. Peraí, que perseguição, né? Só porque a carteira estava vencida há 4 meses, o guarda tomou a carteira dele. Por que você faz isso quando você tira a carteira? Porque você ficou dirigindo escondido um tempão. Porque você via uma polícia, você estava andando de bicicleta, na hora que você via uma viatura, você ficava com medo. Você estava já tão assustado, você estava andando a pé, na hora que você passava perto do batalhão, você já mudava para o outro lado da rua. Agora toda hora que você lembra que você está habilitado, você fala, pode vir quente que eu estou fervendo. É só cair para dentro que eu dou uma carteirada no você. É isso que a gente faz. Na hora que você lembra que o Cordeiro de Deus já passou o sangue dele nos umbrais da sua vida, você diz, pode vir Satanás, ele já pagou o preço, ele já foi castigado, não devo mais nada não, não tenho que me preocupar com você não, eu tenho paz, eu vivo em paz, eu tenho segurança. É a paz que Paulo diz que excede todo o entendimento. Não tem como explicar essa paz, não tem como desenhar essa paz, mas uma coisa tem como viver essa paz, porque o Cordeiro de Deus nos dá a paz. Ele se oferece pelos nossos pecados, ele nos protege do domínio do pecado, e ele nos dá a paz porque ele tira a nossa culpa. E a outra coisa que eu falei de 2 coisas, eu falei da culpa e tem a condenação. A condenação é porque a gente vivia fugindo de Deus. Nós receberemos julgamento pelos nossos pecados específicos, mas a natureza humana já está condenada. O diabo já está condenado. O que nos tira da condenação é a obra de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que Jesus veio para nos redimir. Redimir é a palavra grega, Sabrina, que nós usamos para comprar, para pagar o preço por alguém, se referindo ao comércio de escravos. Você ia lá redimir o escravo, você pagava o preço que ele valia e pegava ele, tinha os direitos sobre ele. Jesus pegou a sentença e falou, sim, está condenado. Não tinha STF para ficar recorrendo, embargando, desembargando, né? Jesus falou assim, eu vou comprar essa condenação para mim. Entendeu? Falou assim, essa sentença agora vai ser aplicada sobre mim. É por isso que ele se entrega para ser morto, porque quem peca tem que morrer. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz, toda alma que pecar, essa morrerá. Já estava condenado. É por isso que a gente vivia fugindo de Deus, com medo de Deus. É por isso que a gente vivia nessa vida, nas sombras, nas cavernas. Tudo que tinha a ver com a eternidade dava medo. Tudo que tinha a ver com Deus dava medo. A gente ficava brigando com Deus porque a gente estava condenado. É igual um fugitivo mesmo, é igual um foragido mesmo. Mas Jesus falou assim, agora não. O Cordeiro de Deus pagou a sua sentença. Ele já cumpriu a pena em seu lugar. Irmão, não tem nada melhor do que você chegar num lugar e falar assim, eu vim aqui pagar. E falar assim, não, já está pago. Irmão, pode ser R$5. Você fala assim, gente, 5 contos, vou comprar um sorvete com salada lá na Ping Mel. É R$5 mais sua vida, Fred. É bom demais. Agora imagine alguém que cometeu um delito qualquer, alguém que é acusado de um crime qualquer, em algum momento se encontra com a verdade, e convencido de que está errado e que tem uma conta para pagar com alguém, ele diz, eu vou me entregar, eu vou me entregar, eu vou me render. E aí quando ele chega e diz, eu vim me apresentar, eu sou fulano de tal,
eu fiz tal coisa em tal dia e eu vim me entregar. O camarada vai lá, bate no computador. O pessoal mais antigo fala isso, né? Bater no computador. Bate aí para mim meu nome. Na hora que bate o nome dele, fala: não, não tem seu nome aqui no rol dos condenados, não. Coloca de novo. Põe de novo. Não, não tem. Procura pelo crime então. Na hora que procura o crime, realmente está aqui que aconteceu isso aqui. Ah, então abre o processo, deve estar já em execução. Abre o processo de execução, né? Na hora que ela fala assim: não está mais, essa pena já foi cumprida. Imagina a sensação dessa pessoa. Imagina a alegria dessa pessoa. Por outro lado, imagina o constrangimento dessa pessoa. Gente, alguém cumpriu no lugar errado. Um inocente pagou a pena por mim. Eu tenho que achar essa pessoa. Eu tenho que achar essa pessoa. E você encontra o inocente. E você pergunta a ele: é verdade que você cumpriu uma pena em meu lugar? E ele diz: cumpri. Ele diz: eu quero te pedir perdão por essa injustiça. E eu quero te ressarcir o que você pagou com seus advogados. Eu quero te indenizar pelo tempo da prisão injusta. Aquele que cumpriu a pena injustamente vai dizer: não, nem teve julgamento. Arrumaram umas desculpas lá, mas eu me entreguei. Eu fui lá, coloquei seu nome e falei que eu era você. Eu quis. E na verdade eu estou feliz por isso, porque hoje eu estou te vendo livre. Aí você diz: o que eu posso fazer para pagar você? E aí aquele inocente olha para você, dá uma risadinha e diz: você não sabe o quanto custa a humilhação que eu sofri naquela condenação. Você não sabe quanto custa tudo que eu entreguei ali, tudo que eu abri mão ali, tudo que eu sofri ali. Você é muito bobinho mesmo. Você nunca vai dar conta de me pagar isso. Ah, mas eu preciso fazer alguma coisa para te recompensar. Eu tenho que fazer alguma coisa para te recompensar. Tudo bem. Faça duas coisas então. Primeiro, me siga. Onde eu for, vá atrás de mim. Segunda coisa, me imite. Tudo que eu fizer, você faz também. Estou falando de mim mesmo. Estou falando de você mesmo. Uma hora a verdade do Evangelho nos toca. Uma hora o Espírito Santo clareia e mostra a nós que nós somos pecadores, maus, perversos, que cometemos erros contra Deus, contra as pessoas, e a gente cai a ficha, e a gente diz: eu vou me entregar. Arrependido, a gente vem a Jesus, e a gente diz a Jesus: Jesus, eu tenho uma dívida contigo. Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que a vida que eu estou levando, ela gera para mim uma condenação. E eu quero resolver esse meu problema. E aí, o juiz da comarca, que é o próprio Deus, olha o seu nome e diz: seu nome já está na lista da liberdade. E ele diz: eu vou te encaminhar para quem pagou por você. E de repente ele abre uma porta diante de você, e ele diz para você o mesmo que o Espírito Santo disse para João: eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Olhe para você
Abra você mesmo a porta da sua vida agora. Abra você mesmo a porta do seu passado. Abra você mesmo a porta agora dos seus erros, dos seus crimes contra Deus. Abra corajosamente. Pegue o seu diário, pegue o seu registro e comece a olhar. E se envergonhe agora disso. E tenha realmente pavor de tudo isso. E tenha vergonha de tudo isso. Mas não deixe que a sua porta, não te deixe ver a porta dos céus abertas sobre esse lugar nessa noite, sobre a sua vida nessa noite. Sinta alguém tocando no seu ombro e apontando e dizendo: olha ali o Cordeiro de Deus. Olha ali o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Você tem dívidas a pagar com Deus? Eis aí o Cordeiro de Deus. Você tem pendências que comprometem a sua eternidade? Eis aí o Cordeiro de Deus. Você está preso em algum pecado, em algum vício, em alguma culpa? Eis aí o Cordeiro de Deus. Você tem consciência da sua condenação, do preço que você tem que pagar diante de Deus, e você tem consciência que você não consegue, não pode pagá-lo? Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Se há alguém aqui nessa noite que quer confessar os seus pecados a Jesus, que quer entregar a sua vida a Jesus, reconhecer o Cordeiro de Deus como seu Senhor, como seu Salvador, eu quero orar por você agora. Se você quer fazer essa entrega agora, levante uma das suas mãos onde você está. Eu quero apresentar você agora para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que tira o pecado da sua vida. Alguém que queira voltar a Jesus hoje, alguém que queira regressar ao caminho do Senhor hoje, alguém que queira se decidir por hoje e render-se a Cristo, entregar-se a Cristo e fazer isso que Ele pede. Já que você não consegue me pagar, me siga e me imite. Siga Jesus. Faça tudo que Jesus faz. Se torne um imitador e um seguidor de Jesus, um servo de Jesus, em gratidão a Ele por ter dado a você todas essas bênçãos. Se você quer fazer isso agora, eu quero orar por você. Só quero que você se identifique erguendo uma das suas mãos para eu saber exatamente por quem nós estaremos orando agora. Mas nós queremos apresentar a sua vida a Jesus. Enquanto isso, você que já está com a sua vida entregue a Ele, você vai adorá-lo por um instante. Vamos fazer isso de pé? Vamos louvar o Cordeiro de Deus. Vamos exaltar o Cordeiro de Deus. Vamos celebrar ao Cordeiro de Deus. Detalhe: esse Cordeiro que morre por nós, vence inclusive a morte. E hoje Ele é o Cordeiro vivo de Deus, que continua tirando o pecado do mundo, que continua limpando o mundo dos seus pecados. Aleluia, aleluia. Adore a Ele cantando isso. O sacrifício vivo se entregou por mim. Com armas de amor Ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor. A todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz
Era pelo sangue de Jesus, sangue do Cordeiro de Deus, minha história dividir. Eis aí o Cordeiro de Deus, antes e depois, pelo sangue. Veja o Cordeiro de Deus diante de você, pelo sangue, passando por você mais uma vez. Jesus, fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui comprado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Erga a sua mão, solte a sua voz e libere gratidão. Libere gratidão. Libere gratidão ao Cordeiro de Deus. O sacrifício vivo, eu quero ser pra Deus, tão puro e agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade, vou me comprometer e ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar, usar as minhas mãos a outras mãos abençoar. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim. O que Ele fez? O meu passado apagou. O Cordeiro de Deus pode fazer isso. Tudo perdoou pelo sangue de Jesus. Canta, igreja, canta, igreja. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui coberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue. Cante mais uma vez. Jesus, fui salvo pelo sangue, Aleluia. fui curado pelo sangue, Percebe a profundidade disso, meu irmão? fui Era pra você estar morto, meu irmão. pelo sangue, Não era pra você estar aqui, não. Ele morreu no seu lugar. pelo sangue, Ele pagou a conta no nosso lugar. Não tem medo mais. Não tem condenação mais. Não tem acusação que resista contra nós mais. Não tem. Não tem passado. Ele deu um reset no nosso passado. Cobriu com o sangue dele. Lavou com o sangue dele. Cobriu com o sangue dele. Nós estamos aqui por causa do Cordeiro de Deus. o sangue de Jesus.
nós vamos encerrar essa noite com gratidão ao Deus que ofereceu o seu Cordeiro a nós. Insisto pela última vez, antes da bênção final, se realmente não temos alguém hoje para entregar a vida a Cristo, que oportunidade você tem hoje? Que presente é oferecido a você hoje? De ter a sua vida transformada pelo Cordeiro de Deus. E nós estamos ansiosos para que você viva a liberdade que Ele te oferece. Você não precisa viver com medo mais, nem fugindo mais. O Cordeiro de Deus pagou sua conta, meu querido. O Cordeiro de Deus já pagou sua dívida. Ele quer que você o siga agora. Alguém que quer seguir a Jesus, que quer se tornar um imitador de Jesus. Se não tem, eu já vou encerrar. Mas se tiver, eu ficarei muito triste mesmo se você perdeu uma oportunidade tão grande na sua vida, de deixar passar mais um dia tão importante na sua vida. Estenda as suas mãos, feche os seus olhos, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Deus vivo e poderoso, e o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, envolva a sua vida com graça, com paz e com misericórdia. Que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao deitar, ao levantar, por onde você passar, onde pisar os seus pés, onde tocar as suas mãos, para onde se dirigir os seus olhos, onde repousar o seu coração, onde estiver os seus mais nobres sentimentos, que ali esteja o cuidado e a proteção do Deus vivo e do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor abençoe a sua família, sua casa, sua saúde, abençoe seus sentimentos, guarde os seus negócios. Que Deus te dê sabedoria em tudo, para que através da sua vida o nome dele seja exaltado e glorificado. E que o santo amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada abundantemente sobre a sua vida, no nome de Jesus. Aqueles que recebem essas bênçãos, diga amém, diga graças a Deus. Não tenha pressa de ir embora, abrace o seu irmão, cumprimente o seu irmão, celebre a vida de Deus junto com ele, e tenha uma semana extraordinária em nome de Jesus. Vá em paz.